Bom dia, chat. Isso mesmo, pessoal. Voltamos ao mesmo lugar, com o mesmo jogo de fundo, e é hoje que eu irei terminar de contar a história do anime de Magia Records. Já faz uns meses que eu fiz falando da primeira temporada, é que esse tipo de vídeo demora mesmo e precisa de bastante paciência para fazer. Antes de continuar, se você é alguém que chegou no canal agora por esse vídeo, vá assistir o vídeo que fiz contando a primeira temporada inteira. Aí depois você volta pra cá para saber o restante da história. E devem ter percebido que eu não vou falar apenas da segunda temporada, mas da terceira também, porque elas são bem curtas. A segunda temporada tem 8 episódios e a terceira temporada tem 4 episódios. Provavelmente as duas eram para estar juntas, mas acabaram sendo divididas. Deve ter sido algum problema interno do estúdio ou por causa de Covid na época. Essas são as únicas explicações que vejo. Enfim, a primeira temporada eu gostei bastante, mas agora a segunda e terceira temporada... Bem, só por ter lido o título já dá para perceber que deu bomba. O primeiro episódio da segunda temporada não começa no mesmo lugar onde a primeira terminou. Na verdade, começa mostrando o grupo do anime original, Madoka e Homura, enfrentando uma bruxa. E dá pra perceber que essa é a Homura fofa e tímida, que ainda não virou um demônio. As duas estão tendo dificuldades na luta, mas a Sayaka acaba aparecendo e as duas são salvas. Depois que a Sayaka dá um sermão na Homura, a Madoka pergunta se ela achou a Mami, e ela começa a contar o que aconteceu da Mami, da Magius, dos Wasais e sobre a verdade das garotas mágicas e das bruxas. E como padrão para qualquer uma que descobre a verdade das garotas mágicas, elas ficam em choque, menos a Homura. E aí, no meio da discussão, o Kyuubi aparece, contando o plano dos incubadores, infernizando ainda mais a vida das garotas e vai embora logo em seguida. Apareceu para colocar mais sal na ferida. É realmente um filho da puta. A Sayaka ameaça Homura, estranhando que ela está muito calma e suspeitando que ela já sabia do destino das garotas mágicas. A Madoka tenta acalmá-la, falando que são todas amigas e que precisam salvar a Mami. Só que a Sayaka está sem esperança após ver a Mami se considerando fraca e ainda está preocupada com a noite de Walpurgis se aproximando e vai embora. A Homura fala para Madoka que não contou nada para protegê-las e a Madoka entende, mas ainda está em choque. Só que a Homura começa a lembrar das outras vezes que voltou no tempo e percebe que desta vez as coisas estão diferentes. No dia seguinte, apenas a Madoka foi para a escola e lembra da última vez que se encontrou com a Mami. E ela já dava indícios que não estava bem, que não estava conseguindo manter a sua postura. A cena muda para Homura na estação de trem, pensando no que pode descobrir em Kamehama. Só que a bruxa que estavam enfrentando no início do episódio volta. Tentou levar umas pessoas de refém, mas a Homura impede. Ela se prepara para lutar e ainda usando umas fitas que a Mami deixou. A Madoka vai até a estação de trem e chega bem na hora e percebe que a Homura está lutando. E ela começa a falar telepaticamente com a Sayaka, tentando convencê-la para ajudar, fazendo um discurso motivacional e vai para a luta. As duas ficam lutando bem, com algumas dificuldades, e a Sayaka aparece para ajudar. Meu Deus, o pescoço! Calma aí, animadores. Ainda está um pouco cedo para quebrar a anatomia humana. É só o primeiro episódio ainda. Então a Sayaka começa a lutar e tem uma coisa que acontece. A animação fica muito fluida. A qualidade aumentou do nada mesmo. Em um momento está com a animação padrão e de repente muda. Esses momentos, onde a animação vai de 0 a 100 de forma instantânea, vão ser bem frequentes a partir de agora. A Sayaka começa a lutar em uma velocidade muito alta, mas não consegue derrotar a bruxa. A Homura salva ela de ser pega usando seu poder de parar o tempo. A Sayaka conhece melhor o poder da Homura, então ela se reúne com a Madoka e Homura para lutarem juntas.
Com cada um usando seus poderes, parar o tempo, arco e flecha e agilidade, elas conseguem derrotar a bruxa e voltam para o mundo normal. Tudo foi resolvido, a Madoka faz um outro discurso motivacional que anima a Sayaka. A Homura começa a acreditar que essa linha do tempo seja a oportunidade perfeita para salvar a Madoka, e todas vão até Kamihama. Na cena pós-crédito, mostra Yatsuru interrogando um membro da Magus, tentando pegar alguma informação aonde fica o QG da Magus. A garota fica falando que não sabe, a Yatsuru fica ameaçando, mas é verdade, ela não sabe mesmo. O QG da Magus é um WhatsApp chamado de Hotel Find Hope, e a cena muda para um quarto cheio de livros, e a pessoa que está lá dentro é a Nemo, a última amiga da Ui que faltava aparecer. Alguém entra no quarto e é a Kuroi. A Nemo chamou a Kuroi para pedir uma coisa e ainda pergunta se ela conhece uma garota mágica chamada de Iroha Tamaki. Esse episódio se focou mais no grupo principal, em mais um dia lutando contra as bruxas, lidando com toda a verdade revelada e para colocá-las mais participativas de toda a trama em Kamihama, onde em episódios futuros iriam ajudar em todo o plot. Só no finalzinho mesmo que temos uma pequena noção de como as coisas ficaram após o final da primeira temporada. E vamos ver isso melhor agora. O episódio 2 começa mostrando a Yatsuru em uma sessão de fotos. Eu esqueci de falar isso no resumo da primeira temporada. A Yatsuru trabalha como modelo. E durante a sessão de fotos, ela fica pensando no seu desejo, que foi querer sobreviver. E ela acha que por causa desse desejo, as pessoas à sua volta sempre somem, se afastam ou morrem. E mostra um pequeno flashback da Yatsuru nos destroços do Museu das Memórias, procurando a Iroha e em estado de desespero. E aí temos uma noção melhor de como as coisas estão. A Yatsuru está sozinha, as outras garotas não voltaram, não quer acreditar que a Iroha está morta, a casa dela está toda bagunçada e agora ela fica destruindo todo o assá que encontra para tentar achar algum jeito de chegar até a Magus. Ela está se segurando para não ser consumida pelo desespero e nem por seu doppel. A cena muda para Magus, com toda aquela multidão reunida e a Touka fazendo seu discurso sobre a salvação, e mostra todas as amigas da Iroha por lá, a Momoko, Rena, Kaede, Felícia, Sana, todas elas pensando na escolha que fizeram de entrar na Magus. Depois que a Touka terminou seu discurso, as gêmeas falam que alguns wassais foram destruídos pela Yatsuru, e a Touka diz que precisam seguir o que foi planejado para terem sucesso, e nenhuma alteração pode ser feita. Ela fala isso e chama a atenção da Mifuyu. Aí voltamos para Kuroi. Ela está naquele beco esquisito e descobrimos do porquê a Nemo a chamou. A Nemo conta que foi ela que criou todos os wassais de Kamihama, mas acabou usando demais do seu poder e está no final de sua vida. Então ela pede para Kuroi encontrar o wassá da cerejeira eterna e proteger alguém. E quando ela está lá no beco, o Kyuubi pequeno aparece e a Kuroi começa a segui-lo. Enquanto isso, a coordenadora acaba de chegar no seu escritório e a Yatsuru já está lá esperando por ela. A Yatsuru percebe que ela ficou fora por um bom tempo. A coordenadora fala que teve que fazer uma viagem de negócios e a Yatsuru a acusa de fazer parte da Magus e a ameaça apontando a sua lança. Ainda fala que conheceu a responsável pela criação dos doppels e a coordenadora percebe que ela está se referindo a Touka. Então ela começa a contar a explicação que já sabemos de como funcionam os doppels. Quando a joia da alma fica escura, uma parte é transformada em bruxa e quando o efeito acaba, a joia é purificada. Ainda complementa que os doppels são viciantes e pode causar danos colaterais. Mas mesmo assim, a coordenadora se mantém neutra, não concorda com tudo que a Magus faz e não sabe como chegar até o Hotel Find Hope. A Yatsuru, mesmo sabendo dos planos da Magus, nunca vai perdoar. Ela até conseguiu viver normalmente, mas como tudo se repetiu, perdendo todas, não consegue aceitar. Então, ela decide ir atrás de alguma pena negra e usá-la para encontrar o hotel.
Ela vai até aquele beco para achar algum Asa e, por coincidência, achar algum membro da Magius junto. E acabou encontrando o Kyuubi pequeno e a Kuroi. A Yatsuru lembra da Kuroi, mas percebeu que agora faz parte da Magius. Isso fez com que ela ficasse cheia de raiva e começa a persegui-la. Mas nessa hora, a Mifuyu aparece. Ela tenta puxar papo para conversar, só que aparecer na frente da Yatsuru não foi uma boa ideia. Ela está tão furiosa que corta a conversa e já se transforma para lutar. Uma coisa que gostei é que a Yatsuru tem duas cenas diferentes de transformação no anime inteiro, e as duas representam estados diferentes de como ela está se sentindo em certos momentos. As duas começam a lutar, a Mifuyu tinha poucas chances contra a Yatsuru, e sem muito tempo para reagir, as duas ativam os seus dópios ao mesmo tempo, e mesmo assim a Mifuyu é derrotada. A Yatsuru fica chamando-se fraca e quase, mas quase mata a Mifuyu. Quando ela ia executá-la, percebeu que ela não é desse jeito, ela não queria perder a Mifuyu também. Então acaba recuperando a consciência e sai da influência do seu doppel. A Mifuyu fica arrasada com essa luta, percebendo que a Yatsuru é muito forte. Ela chama Kuroi e prepara o seu teleporte para ir embora, mas o Kyuubi pequeno, que estava nos braços da Kuroi, pula para fora do teleporte, a Kuroi o segue e a Mifuyu vai embora sozinha. A Yatsuru volta a perseguir os dois e elas acabam entrando em um labirinto. Elas chegam em um lugar que está o Asa da Cerejeira Eterna. Uma narração da Nemo começa dela contando a descrição do Asa, onde 3 garotas que saíram do hospital vão encontrar a garota que sempre as visitava. E quando a narração acaba, a Yatsuru e Kuroi encontram alguém em um tipo de esfera lá no meio, e essa pessoa é a Iroha. Nesse momento, a cena é cortada e acontece o início do episódio 3, onde mostra mais do pedido que a Nemo fez para Kuroi. Ela fala que todos os Wasais estão conectados com as raízes da cerejeira, e já que a Iroha se perdeu na destruição do Museu das Memórias, ela provavelmente vai estar na própria cerejeira. E voltando ao presente, o doppel da Iroha está ativado e ataca as duas. E de repente, a Yatsuru acorda em sua casa e todas as garotas estão lá, inclusive a Iroha, todo mundo agindo como se nada tivesse acontecido. Só que a Yatsuru sabe que tem alguma coisa errada, ainda mais que a Kuroi também está ali. Elas foram pegas pelo doppel da Iroha e estão em um tipo de cenário que criou. A Yatsuru percebe que nada ali é real e pergunta para a Iroha se ela é realmente a Iroha que conhece. Mas quando a Yatsuru menciona a irmã dela, o cenário muda e as 3 estão em um trem indo visitar a Ui. Quando chegam no quarto, a Touka e a Nemo estão cantando alguma música sobre o Wasais e a Ui é um urso de pelúcia. A Yatsuru fala para Kuroi que o doppel criou um tipo de sonho para a Iroha viver, já que ela é a única pessoa que realmente se lembra da existência da Ui. Mas elas precisam parar com tudo isso, porque não sabem por quanto tempo a Iroha está assim e pode acabar sendo prejudicada. A Yatsuru descobre uma passagem atrás da cama da Ui, que leva para um outro lugar. A Kuroi também iria, mas a Yatsuru não está com bom humor com a Magius e não deixa ela ir. Só manda ela se esconder enquanto resolve isso. Então, a Yatsuru fica seguindo o caminho daquela passagem para chegar seja lá onde for, e a Kuroi fica interagindo com o sonho criado. Quando a Yatsuru chega no final do caminho, ela encontra aquela pelúcia da Ui e fica sem ideia do que fazer, só que ela fica sem opção e destrói a pelúcia para acabar logo. E por causa disso, tudo começa a distorcer e o doppel da Iroha se revela. O doppel conta que depois que a Iroha soube da verdade das garotas mágicas, ela caiu no mais profundo desespero. Começou a ter pesadelos em perder todas as suas amigas e a sua joia ficou muito escura. Então, o doppel aproveitou para criar uma nova realidade para a Iroha. Praticamente criou uma nova história para ela não ter problemas e ficar protegida. A única coisa que não conseguiu colocar nesse mundo foi a Ui, e teve que inventar uma nova. E aí o doppel começa a lutar contra as duas para impedir que salvem a Iroha. A Yatsuru e Kuroi começam a lutar juntas. A Yatsuru fica falando um bando de coisas para tentar despertar a Iroha. Consegue e se conecta com a Kuroi para derrotar o restante do doppel.
Com tudo isso feito, a Iroha volta ao normal e a Yatsuru fica feliz e emocionada, já que a sua amiga conseguiu retornar. Mas de repente, o Asa da Cerejeira Eterna se ativa e fala para a Iroha que irei esperar vocês 4 irem me visitar, mesmo que dure até o fim dos tempos, e leva as 3 para fora. Com tudo resolvido, todas elas voltam para a casa da Yatsuru. A Iroha fica surpresa ao saber que a Kuroi faz parte da Magius, e ela conta o status da Nemo e o pedido feito. Então, a Iroha decide ir até a base da Magius. A Yatsuru tenta impedir, mas a Iroha fala que ficou parada por muito tempo, e agora essa é a chance de descobrir tudo. Os planos da Magius, o que aconteceu com a Ui e por que a Nemo é a única das amigas da Ui que se lembra da Iroha. Sem ter o que argumentar, a Yatsuru decide ir, e a Kuroi, sem muita escolha, acaba levando. O hotel fica mudando de lugar toda hora, e a Kuroi leva para a atual entrada. No momento que ela iria abrir, aquelas gêmeas aparecem. As duas se assustam e acusam Kuroi de traição. Então, a Yatsuru começa a lutar contra elas, só para segurá-las enquanto a Iroha e Kuroi entram. E o pingente com o símbolo da Magius que a Kuroi usa escureceu. Isso vai ter consequências mais pra frente. A entrada que foram dava para o porão do hotel, e elas pegam um trem que estava lá para chegar mais rápido. No meio da viagem, a Iroha pergunta por que a Kuroi entrou para Magius. E ela responde que as bruxas de Takarazaki, que é a cidade de onde elas vieram, sumiram e teve que ir para Kamehama. Mas como as bruxas dessa cidade são muito fortes, teve que entrar para Magius. Acaba tendo uma conversa entre as duas, a Iroha fala que não precisava fazer isso, que era só elas se ajudarem sem ter a Magius. E a Kuroi não acha isso, fala que essa vida não é simples. Chegando no ponto final do trem, as duas precisam percorrer o resto do caminho andando, e a Rena aparece. A Iroha nota que ela também é uma membro da Magius, mas ela fala que não faz mais parte e está fugindo, junto com a Kaede, que não tá bem. As duas iriam para a saída do porão, mas as gêmeas selaram aquela saída. Então, elas precisam encontrar outra saída o mais rápido possível. A cena muda rapidinho para o grupo da Madoka, ainda procurando a Mami e descobrindo a existência da Magius. Voltando para o grupo da Iroha, elas chegam em um lugar esquisito, onde as bruxas estão presas em cápsulas. A Rena fala que esse lugar é um criadouro de bruxas. Elas são capturadas e alimentadas por emoções das pessoas que foram pegas pelos Wasais. Isso é feito para formar um estoque de sementes de luto. A Iroha acha isso errado e a Rena fala que é preciso se importarem com elas mesmas para conseguirem sobreviver. E, para ser honesto, ela não tá muito errada nisso daí não. Mas de repente, aparece uma coisa, que é um guarda Wasa, e um deles estava perseguindo a Rena e Kaede. Aí começa uma luta, a Kuroi é atingida e acaba caindo. A sua joia da alma já estava escurecendo e, sem ligar para as consequências, decide usar o seu doppel, mas a Iroha a impede. Ela usa uma semente de rancor para limpar a joia da Kuroi e conectam os seus poderes para derrotar o guarda. Com o guarda derrotado, elas poderiam avançar no caminho, mas o estado da Kaede piorou e o seu doppel saiu do controle. A Rena fala que ela usou demais o seu doppel e por causa disso ficou assim. E nem dá para derrotar como foi com a Iroha, a Kaede foi consumida quase por completo. Aí acontece a luta e elas conseguem derrotá-la, apenas deixando presa. Nesse momento, a coordenadora e a Momoko aparecem, e a coordenadora fica dando um sermão na Kaede por ter ficado assim, e a coloca dentro de uma esfera e leva para um lugar de isolamento, que também tem outras garotas mágicas que perderam o controle de seus doppels. E olha, são muitas. A Momoko fica nervosa com isso que aconteceu e pergunta para a coordenadora se a Kaede vai voltar ao normal. E ela fala só se o plano da Magius dê certo, mas fica fazendo um mistério se ela vai voltar ao normal. Talvez sim, talvez não, acho que pode, mas não sei. Você é uma pessoa terrível, hein? A Iroha fala para Kuroi que todas elas devem estar em sonhos, como foi em seu caso, sempre tendo pesadelos e criou um cenário para conseguir aliviar a dor. E agora, por conhecer a verdade sobre as garotas mágicas, ela precisa ajudar a Nemo para resolver tudo isso. E também considera Nemo e Touka como uma família.
E a cena muda para as 3 Magus reunidas, Touka, Nemo e Alina, com a Touka e Nemo falando que a batalha final está começando. O episódio 5 começa com a Sana e a Felícia em uma cozinha do hotel, e a Sana fala que seria bom para elas voltarem para a casa da Yachiho, tá com saudade e acha que não foi uma boa ideia ir para Magus, mas a Felícia não quer, ela ainda está querendo a vingança contra as bruxas. Nesse momento, a Touka começa a fazer um comunicado no interfone que o próximo passo do plano vai se iniciar, que é o seguinte: expandir o sistema Doppio. Não está mais presente somente Kamehameha, mas no mundo inteiro. E para isso acontecer, vai ser iniciado a Operação Despertar de Eva. E ninguém sabe que operação é essa. E durante o discurso da Touka, a Mifune está lá acompanhando, e ela percebe que a Tsuruno está muito estranha. E a Mifune fica muito assustada com isso. A Iroha sai da área de isolamento sem avisar ninguém e vai seguindo o caminho, mas a Kuroi aparece e vai junto. A cena muda para um pequeno flashback da Sana. Ela está em uma área médica do hotel chamada de Oasa do Leito do Doente Infinito. E nesse lugar tem pessoas normais e a energia de suas emoções estão sendo usadas para cultivar as bruxas que estão lá do Criadouro. A Sana fica um pouco incomodada com isso e lembra que a Ai não aprovava as ações da Magus. E voltando para o presente, ela está carregando algumas coisas com a Felícia, mas no meio da conversa que elas estavam tendo, alguém esbarra nelas e deixa cair uma sacola cheia de sementes de luto. Essa pessoa ameaça a Sana, mas reconhece a Felícia e é a Kyoko. Ela fica feliz ao ver a Felícia, mas fala que já estava indo embora, porque ela roubou essas sementes e estava sendo perseguida. E a Sana e Felícia acabam se metendo nessa perseguição. As duas ficam lutando contra aquele guarda e por causa da destruição feita, a Kyoko percebe que tem um trilho lá embaixo e seria uma boa oportunidade para fugirem. Então, ela agarra a Sana e a Felícia e pula. Aí mostra rapidinho como a Yachiho está. Ela derrotou todas as bruxas que as gêmeas deixaram, mas elas acabaram fugindo. No lugar onde elas caíram é um trilho que está levando um criador de bruxas para algum lugar. E nesse momento, a Touka começa a fazer um outro comunicado para explicar a Operação Eva. O plano consiste em chamar todas as bruxas em um raio de 200 km e assim a bruxa artificial que elas criaram vai consumir todas as bruxas atraídas, se expandindo mais e mais até que o sistema Doppio se estabeleça no mundo inteiro. A Iroha escuta tudo isso e pergunta se a Kuroi já sabia, mas ela fala que não, é a primeira vez que escuta esse plano. Nos trilhos, a Sana fica em dúvida, a Felícia fala que é só continuarem lutando, mas a Kyoko não acredita em tudo isso e não quer ajudar caso a cidade fique infestada de bruxa. Mas nesse momento, elas chegam no lugar onde essa bruxa artificial está e mostra que essas bruxas normais estão sendo usadas para alimentar ela. A Kyoko fica sem acreditar que a Magus criou uma bruxa para consumir outras bruxas e vai embora do lugar. A Felícia fica desanimada com tudo e por causa do plano da Magus fica achando que foi feita de idiota. Enquanto isso, a Mifune está ali do lado dela, só escutando tudo. A Sana pergunta se a Mifune sabia desse plano, mas ela fala que não. E a Mifune fala que a Iroha foi encontrada e está viva. E a Sana e Felícia ficam sem entender nada. Ou seja, as três estão todas perdidas nos assuntos que ficam falando. Mas do nada, tudo começa a tremer. Porque a Nemo está mudando o hotel de lugar, levando para um antigo parque de diversões e se fundindo com o açar que o parque tem. E assim, a Nemo e Touka começam a atrair as bruxas. A Iroha e a Kuroi percebem que as bruxas estão se acumulando demais em Kamehameha. E a Iroha fica sem acreditar que a Nemo e Touka estão fazendo tudo isso e nem consegue reconhecê-las. Mas ela precisa ir até o fim para descobrir do porquê de todo esse plano. Andando mais um pouco, as duas chegam na saída, mas o sistema de segurança impede elas. Já que a Operação Eva está em andamento, a segurança do local aumentou e só vai deixar passar se mostrarem aquele pingente do símbolo da Magus.
Lembram quando eu disse que o pingente escurecido da Kuroi ia ter consequências mais pra frente? O sistema de segurança percebe que a Kuroi é uma traidora. O alarme começa a tocar, tranca a entrada e outros membros da Magus aparecem para impedi-las. A Iroha tenta atacar, mas a Kuroi faz o chão elevar para ser usado como barreira e faz um buraco na entrada. Ela fala para a Iroha ir sem ela, que vai segurar as pontas e depois vai tentar alcançá-la. A Iroha hesita um pouco, mas percebe que não tem muito tempo para discutir e volta a avançar no caminho. A Kuroi fica se perguntando se consegue ser forte como a Iroha e a Yachiru e começa a lutar contra as Magios, ativando o seu Doppel. Na cena pós-crédito do episódio, mostra que a Nemo e Touka conseguiram atrair a atenção da bruxa mais forte de todas, a Noite de Walpurgis. Logo no início do episódio 6, mostra que a Kuroi derrotou todos os membros da Magus que estavam lá na entrada, mas ela fica tipo, ué, até porque o seu Doppel está começando a afetar ela de forma negativa, do mesmo jeito que aconteceu com a Iroha e Kaede. Aí a cena muda para onde a Felícia e Sana estavam com a Mifuyo. As duas ficam perguntando por que não falou o que aconteceu com a Iroha, esse plano da Magus, e a Mifuyo fala que não ia adiantar de nada se fosse contado, e não podia permitir que mais problemas aparecessem. Então, as duas falam que vão deixar a Magus, que não podem mais ficar paradas sem saber de nada, que precisam ajudar suas amigas e família. A Mifuyo não discorda dessa decisão, e as duas até aproveitam para chamar ela junto e voltar para a casa da Yachiru. A Mifuyo fica um pouco relutante, mas como não estava gostando da situação atual da Magus, ela concorda ir. A Sana e Felícia perguntam aonde está a Tsuruno. A Mifuyo fala que ela está viva, mas vai precisar dar um jeito nela para conseguir levá-la junto. A cena muda para a Iroha conseguindo chegar no lado de fora. Enquanto isso, mostra que a cidade está infestada de bruxas e outras garotas mágicas estão lutando contra todas. E a Yachiru está lá no meio, ainda procurando o hotel. Mas daí, o grupo da Madoka a encontra. Ela reconhece a Sayaka naquele dia do Museu das Memórias e elas acabam se juntando. A Yachiru conta o que está acontecendo, da Magus, do boato da salvação, mas no meio da conversa, a Iroha acaba ligando para a Yachiru. Ela fala que a situação está feia, a Magus está em alerta, tem muita bruxa reunida e se separou de todo mundo, tá sozinha. Então ela manda a localização do parque de diversões para a Yachiru. A Madoka, Sayaka e Homura percebem que se forem para o parque também, vão conseguir encontrar a Mami. Voltando para o parque, a Mifuyo vai até a sala onde a Nemo, Touka e Tsuruno estão. Ela começa a falar para interromperem um plano que está exagerado, que podem fazer umas mudanças, mas a Touka está tão doida que ignora tudo o que está acontecendo e o que a Mifuyo falou. Então ela se prepara para atacar, criando umas ilusões dela mesma. A Touka faz uma rajada com seu guarda-chuva para desfazer todas as ilusões, mas na verdade a Mifuyo foi até Tsuruno para levá-la embora. Só que a Tsuruno já não é mais a mesma e contra-ataca. E a Nemo aproveita para mandar a Mifuyo para outra parte do hotel. Nesse outro lugar, a Mifuyo é encontrada pela Alina e ela entrega uma semente de rancor. A Mifuyo estranha que a Alina não está se importando com nada e ela fala que possui um objetivo como artista e ficar no lado da Nemo e Touka não está incluído. Aí voltamos para Yachiru e o grupo da Madoka. A previsão do tempo falou que está se formando uma tempestade em Kamehama e a Homura percebe que se trata da noite de Walpurgis e fica preocupada. Enquanto isso, a Yachiru conseguiu uma caminhonete para conseguirem ir até o parque. Cara, eu achei isso engraçado. Tem um bando de bruxas no caminho e do nada tem um carro passando lá no meio. Isso foi bem aleatório. Voltando para o parque, a Kyoko fica observando a movimentação do lugar e percebeu que a Iroha também está por lá.
Ela decide ajudá-la, entregando a capa de membro da Magus que usou e assim conseguindo passar sem problemas. Mas percebeu que a Yatsuru está por perto e precisa abrir o portão do parque para conseguir entrar. Ela até consegue enganar e manda os outros membros abrirem o portão, mas eles perceberam a tempo e pararam. Só que a Kyoko volta, ajuda a Iroha e elas conectam seus poderes, destruindo o portão. E aí, todo mundo se reencontra, a Yatsuru com a Iroha e parte do grupo da Madoka. Só que nesse momento, as luzes do parque se acendem e a Mami aparece junto com a Tsuruno toda alterada. Cara, não vou esperar para falar no final, mas isso é um grande furo de roteiro. A Mami se perdeu junto com a Iroha no Museu das Memórias. Teve todo aquele rolê de encontrar a Iroha e a Mami não estava nem perto, não teve nenhuma pista do que aconteceu. Ela só sumiu, mas de repente ficou mandando mensagens para Madoka e agora apareceu como se nada tivesse acontecido. E também não acho que a Touka mandou resgatar a Mami, porque ela não estava se importando se caso a Mami fosse de base no Museu das Memórias. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu posso deixar essa passar. Agora vamos logo para os 2 últimos episódios dessa temporada. A Mami e a Tsuruno aparecem para impedir os grupos e começam a atacar. A Homura tenta parar o tempo, mas não consegue. O próprio parque por inteiro está bloqueando seu poder. Então, o grupo da Madoka se esconde do tiroteio da Mami. A Yatsuru e a Iroha tentam avançar, mas a Tsuruno vai para cima delas e não consegue lutar. Ela recebeu um grande aumento de poder. Mas a Felícia e a Sana aparecem e protegem a Yatsuru e a Iroha. Elas conectam seus poderes e formam uma barreira gigante. Dessa forma, elas recuam e se escondem em outra parte do parque. A Felícia e a Sana ficam felizes ao ver que a Iroha está bem. E a Yatsuru fica ainda mais por ver as duas, estava muito preocupada. Mas acontece uma discussão entre a Felícia e a Yatsuru, com a Felícia falando sobre todo o lance de virar bruxa, não querendo que isso aconteça com ela e mais ninguém, e pelos dópios terem ajudado. A Yatsuru fala que precisam ser fortes, sem depender dos dópios. A Felícia fica nervosa e vai embora. E o grupo da Madoka fica só observando a discussão. Então, os grupos começam a se organizar para conseguirem atacar. Elas ficam pensando o que aconteceu com a Tsuruno e a Mami por ficarem desse jeito. A Kyoko responde que, quando estava vasculhando todos os cantos do hotel, ela escutou uma conversa sobre deixar as garotas mágicas mais fortes, fundindo com as sais. A Sana entrega uma carta da Mifune para a Yatsuru e mostra o mapa do parque de diversões e os detalhes do plano Despertar de Eva. No topo do parque tem uma antena atraindo as bruxas. E junto com os planos tem um origami de papel fazendo uma transmissão de voz da Mifune. Isso aí é bem bizarro. Tem aquela estranheza da Yatsuru por não confiar mais nela, mas a Mifune fala que quer redimir e que conhece alguém que pode fazer com que a Tsuruno e a Mami voltem ao normal. A cena muda para a área de isolamento, onde está a coordenadora, Momoko e Rena. Nesse momento, a Mifune aparece, falando para a coordenadora a ensinar algum poder e assim conseguir salvar a Tsuruno. A Momoko fica preocupada ao saber que a Tsuruno se fundiu com o Asa e exige que a coordenadora ajude. Mas a coordenadora não está se importando com isso. A Momoko se irrita com ela, a coordenadora fala que a Momoko não sabe nada dela e a coordenadora começa a contar sua história. Que achou que iria trazer alegria para as pessoas como garota mágica, mas só encontrou desespero em seu caminho. E por ter encontrado muito desespero, ela fechou seu coração para não ser afetada. A Momoko fala que quer compartilhar essa dor para a coordenadora não sofrer sozinha, que quer ser sua amiga, e a coordenadora é convencida em ajudar. Para conseguir separar o Asa da Tsuruno e da Mami, é preciso se conectar com elas em suas mentes e visualizando exatamente como elas são e as suas personalidades. Sabendo como deve ser feito, elas começam a se preparar. Nesse momento, a coordenadora vai até a cápsula da Kaede para fazer com que ela volte ao normal. A Momoko pergunta se não era arriscado, e ela fala que sim, mas é um risco que está disposta a correr.
Voltando com os grupos, todas elas se preparam e vão para a ação. Tiro, 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 tiro poder para todo lado e elas conseguem prender as duas para conseguirem se conectar. A Yatsuru se conecta com a Tsuruno, mas deu muito errado. Ai, essa doeu! A Yatsuru percebeu que a Tsuruno recusou a conexão porque ela não a conhece direito. Aí acontece uma apresentação em teatro que dura uns 8 minutos, que, em resumo, mostra a vida da Tsuruno como garota mágica, que após uma de suas amigas morrer, ela se culpou por não ter ido ajudar e se achou fraca. Ela começou a pensar que precisava ficar forte, manter a postura, colocar o ânimo lá em cima, agindo como alguém que não é. Mas isso não estava ajudando ela, e após saber a verdade das garotas mágicas e bruxas, só piorou a situação, não conseguiu aguentar mais. Com o fim do teatro, a Tsuruno começa a atacar de novo, só que a Felícia aparece. Começa a lutar com a Tsuruno e falando que ela não é a mais poderosa. A Yatsuru percebeu que é a culpada da Tsuruno estar assim, exigiu demais dela e das outras. Mas a Iroha fala que agora que realmente conhecem Tsuruno, podem tentar se conectar de novo com ela. A Momoko e a Mifuyo aparecem para segurar as bruxas que apareceram no local e agora, repetindo todo o processo, conseguem libertar a Tsuruno. A Madoka e a Sayaka fazem o mesmo com a Mami e conseguem, sem nenhum osso quebrado, ainda bem. Então, a Madoka e a Iroha conectam seus poderes para destruir a antena que está atraindo as bruxas, e elas destroem, junto com metade do parque. Com tudo feito, tá todo mundo feliz, reunido, só que a previsão do tempo fala que a tempestade está mudando sua rota para Mitakihara, ou seja, a noite de Walpurgis, e o grupo da Madoka precisa voltar. A Homura não gosta disso, mas vai tentar lutar de novo com aquela coisa. Não faz isso não, fica aí por mais um tempo. E no meio disso tudo, a Kuroi consegue ir para o lado de fora do parque. Ela fica feliz ao ver a Iroha, mas antes de chegar perto, o seu doppel a segura, falando que ela não faz parte disso tudo. O grupo da Iroha vai até o castelo onde a Nemo e Touka estão, mas só a Iroha consegue entrar, a entrada foi bloqueada. A Iroha vai até a Touka, tenta conversar, a Touka não entende porque a Iroha fica falando como se a conhecesse há muito tempo, só que a Nemo aparece e interrompe as duas. Então, ela faz algo no Kyuubi pequeno, que estava com ela durante esse tempo todo, eu esqueci de falar, que cria uma barreira em volta da Iroha e Touka, e fala que agora vai contar toda a verdade. E assim termina a segunda temporada de Magia Records. Ok, essa temporada é boa. Eu até pensei em dizer que é superior à primeira, mas ela possui algumas coisas que acabam colocando para baixo, como a própria história. Do início até a metade, a história fica acontecendo de boa, tudo no seu tempo, mas da metade até o final, parece que o anime começou a rushar. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e muitas delas sendo resolvidas bem facilmente ou bem rápido. E também tem bastante discurso e poder da amizade. Eu sei que a primeira temporada usa isso, mas aqui foi bem mais. Outra coisa que afeta essa temporada é a animação, que deu uma decaída. Eu sei que tem aqueles momentos onde ela fica bem fluida, que é bem satisfatório ver toda aquela qualidade, mas a animação no geral teve umas quedas. Tem uns momentos bem esquisitos onde está acontecendo alguma coisa, mas não mostra a cena, só fica mostrando alguma coisa aleatória e às vezes nem o som condiz direito com o que aconteceu. Mas ainda tem algumas coisas positivas. As personagens continuam as mesmas, legais como sempre. O mistério avançou muito, tendo quase tudo respondido sobre os Wasais, os Doppels e a Magius. A trilha sonora continua incrível, isso é uma coisa que Madoka Mágica faz muito bem. E a dublagem continua a mesma também, mas consegui sentir uma melhora. Eu diria que a segunda temporada é boa, mas nos últimos episódios já estava acontecendo uma queda inevitável de sua qualidade, que começaria a prejudicar o andamento de sua história. E eu já tinha que ter dito as mudanças que teve,
mas só vou falar disso na terceira temporada, porque várias coisas que eu disse agora vão se repetir nela, e também vai ficar muito mais fácil de tacar todo o meu ódio. O primeiro episódio da terceira temporada é um flashback por completo e mostra como as coisas estavam antes da Ui sumir. As três se divertiam naquele quarto de hospital, faziam planos para onde queriam ir quando recebessem alta, a Iroha sempre visitava e também mostra que elas já estavam criando os Wasais naquela época. Mas ainda não envolvia magia, era só uma brincadeira que queriam espalhar na cidade para serem lembradas. Até a Iroha participa dessa brincadeira, criando o Wasa da Cerejeira Eterna. Estava tudo tão bem, só que um dia a Ui teve uma piora no seu estado, e a Iroha já tinha conhecido Kyubey há algum tempo, então ela desejou que a Ui fosse curada. E todo mundo fica feliz ao saber que ela melhorou, mas depois disso, a Iroha começou a visitar bem menos elas no hospital, porque precisava lutar contra as bruxas e não tinha muito tempo para fazer outras coisas. Um dia, quando estava visitando as meninas, recebeu o sinal que tinha uma bruxa lá por perto e teve que sair. As outras já suspeitavam que tinha alguma coisa de errado com ela e decidiram segui-la para saber o que era, e acabaram entrando no labirinto da bruxa e veem a Iroha lutando. Elas ficam preocupadas e o Kyubey aparece oferecendo contrato para conseguirem ajudar a Iroha, mas ela consegue derrotar a bruxa a tempo. Depois disso, elas descobrem que a Iroha fez um desejo para curar a Ui, e ela fica preocupada pela Iroha estar lutando só por sua causa e quer ajudar. Mas a Touka e Nemo falam que ninguém ali sabe de nada dessa situação, então todas decidem que vão fazer uma pesquisa de tudo que envolve as garotas mágicas e as bruxas para tentar achar alguma solução. Elas até perguntam para o Kyubey. As perguntas são sobre as bruxas, as garotas mágicas, joias da alma, sementes de luto, e o Kyubey responde tudo, mas sem mencionar alguns detalhes. Só que as três conseguem descobrir a verdade que as garotas mágicas são transformadas em bruxas. Então, a Touka forma um plano para mudar o destino das garotas mágicas. Elas vão até o Kyubey e fazem os seus desejos, que é de mudar o futuro. Ele não entende esse pedido e elas explicam que é para ter os poderes dele. O Kyubey não gostou disso, mas já era tarde, o desejo foi feito. A Ui começa a reunir a energia negativa das garotas mágicas da cidade. A Touka transforma essa energia negativa em algo puro, e a Nemo materializa essa energia em uma forma física. Desse jeito, elas conseguiram criar um sistema para ajudar as garotas mágicas, mas que só está na cidade. O Kyubey, que estava com elas, acabou virando uma casca vazia. Dessa forma, seria um final feliz, mas deu muito errado. A Ui não consegue aguentar toda a energia negativa que está reunindo e começa a se transformar em uma bruxa. A Nemo e Touka tentam impedir, mas tem muita energia que a Ui reuniu e que ainda está reunindo. Mas aqueles cubos da Alina aparecem e prendem a Ui. Eu não falei isso antes, a Alina também estava no hospital e ouviu toda a conversa que as garotas tiveram com o Kyubey. As duas continuam tentando impedir, mas acabam tirando a alma da Ui do seu corpo. A Touka acabou desmaiando e só ficou a Nemo. Ela tinha que fazer algo agora, porque a alma da Ui estava se desfazendo e tinha que colocar em algum lugar. E a única opção que tinha ali era o corpo vazio do Kyubey. E no final das contas, após a Nemo fazer isso, a existência da Ui sumiu. Tudo relacionado a ela e até as memórias foram apagadas. E o seu corpo acabou se tornando o Eva. E depois disso, a Alina se juntou para ajudar no plano da Touka, criando uma barreira em volta da cidade para espalhar com mais facilidade o sistema Doppel. E a Nemo não teve muita escolha, teve que seguir com o plano, mesmo sabendo que foi um fracasso. Cara, esse é o melhor episódio dessa temporada. Toda a explicação dada do que aconteceu foi ótima. Tudo começou com um bom plano, mas que perdeu o controle.
e tenho que elogiar essas garotas. Elas conseguiram enganar o Kyubey. Eu nunca pensei que eu ia ver o Kyubey se ferrando de novo. A última vez foi no filme. Parabéns, parabéns. Vocês estão de parabéns. Eu estou falando isso agora porque vai ser o único elogio que essa temporada vai ter. Com o fim desse flashback, a Touka se lembrou de tudo e fica feliz ao ver a Iroha, desta vez a reconhecendo. A Nemo ainda fala que era bem complicado o plano, porque veio muitas garotas mágicas fracas, era difícil lidar com todas elas e tiveram que melhorar o sistema Doppel o mais rápido possível. A Touka fica assustada porque fez muita coisa terrível, mas a Iroha a acalma, falando que tudo já acabou e o que importa é o que vai acontecer daqui pra frente. Mas antes de fazer qualquer coisa, a Touka pergunta para Nemo por que ela escondeu isso durante todo esse tempo. Ela fala que após o plano ter fracassado e todo mundo ter esquecido da existência da Ui, nada mais tinha importância. Só que a Touka continuou seguindo e isso fez com que a Nemo tivesse esperança que tudo melhoraria, mas teve que manter isso escondido dela, achando que ela ia desistir. A Touka fica nervosa, mas sabia que a Nemo estava certa. Se ela tivesse as suas memórias de volta, iria desistir do plano, já que machucou muita gente. Mas agora que já foi tudo revelado e feito, ela não vai desistir. Não só a Touka, mas a Nemo também vai continuar seguindo o plano. A Iroha não gostou de saber disso, mas a Nemo aprende e manda para outro lugar, junto com o Kyubey pequeno. Então, elas começam a fazer uma transmissão de voz para todo mundo que está no parque, falando que vão libertar as garotas mágicas de suas vidas de desespero, e elas ativam o EVA. No momento que é ativado, todos os Doppels começam a perder o controle, menos o da Mifuyu e da Yatsuru. Elas conseguem se manter bem. A Touka e Nemo percebem que a noite de Walpurgis está indo para Mitakihara e vão com Eva na direção dela para consumir e conseguir ficar completo. A Mifuyu fica segurando as outras garotas mágicas que perderam o controle de seus Doppels e manda a Yatsuru ir atrás do Eva. A Yatsuru vai e a Mifuyu começa a prender todos os Doppels, mas ela não está conseguindo aguentar e a sua joia da alma começa a quebrar. A Momoko também não foi afetado pelo Eva e tenta ajudar a Mifuyu. Ela fica negando, mas a Momoko insiste em ajudar, então não tem muita escolha. Para resolverem essa confusão, elas precisam ir até a alma de cada garota e extrair o Doppel. Elas vão para esse mundo onde todas as garotas mágicas afetadas pelo Doppel estão, e aí rola todo um papo de amizade que eu não vou me alongar para falar disso. Elas conseguem salvar todo mundo, mas as suas joias da alma são destruídas. Admito, até que é uma cena triste. E a cena muda para a cidade pegando fogo e a Kuroi nas últimas. Ela estava bem longe quando aconteceu todo o lance do Eva e acabou não sendo afetada. Ela já está quase sendo consumida por seu Doppel. O episódio 3 começa mostrando o Kyubey do lado de fora da cidade. Já que ele não consegue entrar por causa da barreira, ele só pode ficar olhando. E a Alina está no topo de um prédio pintando um quadro. Todo o caos acontecendo em todo lado e ela tá mó paz. O Eva está atravessando a cidade para conseguir chegar na Walpurgis. E quando alcançar, vai ser criado uma explosão enorme que vai devastar Kamehama, mas vai espalhar o sistema Doppel. Elas perderam totalmente a noção. Por causa de toda essa destruição, várias garotas mágicas se unem para impedir. E aí começa uma batalha. E nesse meio tempo, a noite de Walpurgis está chegando em Mitakihara. A cena muda para a Iroha em seu quarto. Ela percebeu que a Nemo a prendeu dentro do Kyubey pequeno. E por isso esse cenário. E nesse lugar, ela encontra a Ui. E desta vez é a verdadeira. A Iroha fica extremamente feliz por finalmente encontrar a sua irmã. Mas a Ui começa a falar que já não é mais a mesma. Todo o plano que ela montou com a Nemo e Touka falhou. Tudo que ela queria era ajudar a sua irmã, mas foi um fracasso total.
A Iroha fala que está tudo bem, que vai dar um jeito nisso, mas a Aoi fala que a Iroha precisa impedir a Nemo e Touka de concluir o plano e ajudar outras garotas mágicas que precisam de ajuda. A Iroha pergunta se a Aoi vai conseguir voltar ao normal e ela simplesmente fica em silêncio. Então ela manda a Iroha de volta para Kamehama em chamas e a primeira pessoa que ela encontra é a Kuroi, que já está quase totalmente dominada pelo Doppel. A Iroha fala para a Kuroi parar, mas ela fala que não está mais ligando para nada, que ela desistiu de tudo há muito tempo e o seu Doppel a consome ainda mais e começa a ir até o céu. Aí rola um flashback onde a Kuroi tinha encontrado uma outra garota mágica durante uma luta contra uma bruxa. Depois da luta, ela perguntou se tinha alguma semente de rancor sobrando, mas a Kuroi disse que não e elas foram embora. Só que mais tarde mostra que a Kuroi tinha sim uma semente. E isso foi algo que incomodou a Kuroi por muito tempo, porque foi algo que ela abandonou e acabou criando um arrependimento. Se devia ter ajudado, o que a Iroha teria feito e se aquela garota continuou viva. A Iroha continua tentando convencer a Kuroi de lutar e resistir, mas não tinha mais jeito, ela já caiu em um desespero profundo. E no meio disso tudo, a Kuroi acabou atravessando a barreira da Alina, saindo do limite do Doppel e se transformando em uma bruxa. Após ver a sua amiga se perdendo por completo na sua frente, a Iroha não teve escolha e acabou matando a bruxa da Kuroi. Ela está em choque após tudo isso ter acontecido. O Kyuubi aparece lá em cima, já que está fora do limite da barreira, mas a Iroha atira sem dó nela. Dá para sentir a fúria no seu olhar. Ela fica se culpando por tudo e o seu Doppel começa a influenciá-la, falando que muitas garotas mágicas morreram por sua causa. Mas as suas amigas aparecem e conseguem tirar ela do efeito do Doppel. Aí elas vão em direção da Nemo e da Touka e se juntam com as outras garotas mágicas que estão tentando impedir. Elas conseguem prender o Eva e ficam atirando. As duas tentam contra-atacar, mas a Iroha se joga e dá um abraço nas duas e começa a fazer um discurso falando para elas pararem e que quer viver o máximo de tempo com elas e param. Eu não quis me alongar com isso, é só mais um discurso com esperança e pronto. Tudo foi resolvido, mas de repente a Alina aparece e fala que tem um plano. Ela vai se fundir com seu Doppel, com Eva e a Noite de Walpurgis para transformar o mundo inteiro em garotas mágicas. Eu não sei o que falar, vamos acelerar um pouco esse final. Todo mundo tenta impedir, a Nemo e Touka decidem se sacrificarem para pararem a Alina e acontece uma explosão gigante. A Yatsuro desmaiou no impacto dessa explosão e consegue falar pela última vez com as suas amigas que morreram. A mesma coisa da Iroha com a Aoi. Quando acordam, o Doppel maluco da Alina ainda está vivo e volta para sua rota. O Doppel da Iroha tenta influenciá-la de novo, mas a Iroha não deixa, fala que não vai desistir e não se arrepende de ter virado uma garota mágica. E aí ela se conecta com todas as garotas mágicas do local. A Yatsuro vai até ela para ajudá-la e fazem uma conexão e formam uma arma poderosa. E quando atiram, conseguem destruir o Doppel maluco da Alina em uma boa animação. Aí acontece um time skip. Novas garotas foram morar com a Yatsuro, mais gente está ajudando a coordenadora. Mostra que Mitakihara foi destruída e a Homura voltou no tempo. O quadro que a Alina fez foi enviado para uma amiga. Um memorial dos membros da Magius que morreram. Tudo que sumiu da Aoi retornou. Todo mundo da cidade não sabe o que aconteceu e estão falando que foi terrorismo. O Kyuubi agradece a Iroha por tudo e termina mostrando a Madoka deusa fechando um livro que tem o nome do anime na capa e a Iroha fala que ninguém vai saber desse registro.
E por último, mostra a cerejeira eterna, cheia de folhas e com Aoi, Nemo e Touka na frente. Depois surge todo mundo para acompanhar. E assim termina a terceira temporada de Magia Records, junto com o anime por completo. Tá, por onde eu começo? Tudo que eu disse da animação, dublagem, trilha sonora e personagens nas outras temporadas continuam a mesma coisa. O que eu vou falar agora é totalmente sobre a história. Esse final é horrível! Esse final é extremamente rushado. Muita coisa acontecendo, depois é resolvido muito facilmente, depois surge mais coisa do nada. Peraí. O primeiro episódio é muito bom. Traz toda a explicação do que aconteceu e isso é ótimo. Mas os pontos positivos acabam aí, porque o restante é uma queda absoluta. Começando com a Nemo. Durante a segunda temporada, ela ficou incomodada com as decisões que a Touka estava fazendo e queria que a Iroha retornasse para resolver isso. Ok, ela libera todas as lembranças e isso seria um fim por completo. Mas não, ela fala que quer continuar com o plano e a Touka também. Isso não faz sentido! O que deu para entender antes é que a Nemo queria parar com tudo, porque tinha fracassado, estava piorando e não podia continuar assim. Mas, por conveniência do roteiro, ela muda de ideia quando tudo foi resolvido e a mesma coisa com a Touka. Ela fez muita coisa errada que até ficou assustada ao ter as suas lembranças de volta, mas decidiu continuar sem ligar para as consequências. Isso ficou muito forçado. Depois veio a trama da Kuroi, que é até que legal, não tenho do que reclamar disso. Tem a parte de remover dópios, que não fede nem cheira pra mim. Mas ainda continua piorando. A Touka e a Nemo estavam bem próximas de conseguirem o seu objetivo, mas a Iroha aparece, abraça e faz um discurso do Naruto e elas decidem parar. Elas estavam bem próximas de conseguirem. Era só soltar o Eva, levantar voo mais uma vez que chegavam na Walpurgis. Tava ali na esquina, bem perto, mas decidem desistir no último segundo. Estavam determinadas em completar o plano, mas são convencidas muito facilmente com um discurso sobre isso tá errado, vocês não são assim. Não dá para aceitar isso de boa. E como não pudesse piorar, a Alina aparece do nada com um novo plano feito nas coxas e se tornando a ameaça principal. Eu sei que desde que ela apareceu na primeira temporada, já dava indícios que ela tinha outros planos. Só que isso não foi explicado. Ainda mais que ela teve poucas aparições e isso não ajudava. A sua participação no final é algo muito jogado, aleatório e mal feito. Aí acontece o final e tem outro furo de roteiro. A cidade foi destruída durante a batalha e o jornal falou que foi por causa de terrorismo. Eu entendo, as pessoas normais não conseguiram enxergar o Eva, afinal, ainda é uma bruxa. Mas ninguém viu um bando de garotas fantasiadas pulando de um lado pro outro, quase voando, usando magia e atirando em alguma coisa invisível. É sério que ninguém viu isso? A cidade foi destruída, mas deve ter sobrevivido alguém normal para contar a história. Não é possível. E para piorar, o final foi péssimo para a Iroha. Ela deu a volta na cidade, encontrando vários perigos que colocam a sua vida em risco, quase morrendo em todos, e quando finalmente encontra a Nemo, Touka e Ui e sabe o que aconteceu, elas morrem. Toda essa busca acabou sendo inútil e só teve consequências. A Iroha perdeu as 3, o sistema Doppel foi destruído e o Kyubey saiu ganhando no final das contas. Não, pior! Isso fez parecer com que a Iroha estava no lado errado e a Magus era o lado certo. Se ela tivesse entrado na Magus, sairia ganhando. É o que deu para entender. E isso da cerejeira significa o quê? Foi apresentado na segunda temporada, mas depois ficou esquecido e só voltou a aparecer no último segundo do anime. As 3 estavam ali e vem o grupo da Iroha. Isso significa que todas morreram depois? É isso? Porque foi a única explicação que cheguei.
Tem a parte que mostra a Madoka deusa fechando o livro, isso é bem legal, mas não ajuda em nada. Cara, esse final é horroroso, horrível, horrendo, ruim, péssimo, uma porcaria, mal feito, desastroso, asqueroso e um lixo por completo. A história foi estragada com esse final. E tem como piorar ainda mais? Sim, mudanças. Eu não disse as mudanças que tiveram na segunda temporada porque eu queria complementar com a terceira. E agora já posso falar. As mudanças são gritantes. Depois da primeira temporada, teve mudanças quase por completo na história. A segunda e terceira temporada são muito diferentes do jogo. Para começar, acontece muita coisa antes de chegarem até a Magius. A Yachiru e a Iroha não tiveram aquela ajuda da Kuroi, ainda mais que ela nem existe no jogo, e foram se virando. Mais conflitos aleatórios com outros membros da Magius foram acontecendo, novas garotas mágicas apareceram na história e nem todas as amigas da Iroha se juntaram a Magius. Algumas foram forçadas por meio de lavagem cerebral. Isso mesmo, a Magius fez lavagem cerebral e isso foi completamente removido do anime. No jogo, as coisas são feitas com mais calma e não colocaram 5 assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Sabe o que isso me lembra? O final de Fullmetal, que estava acontecendo muita coisa em cada parte, mas Fullmetal deu o tempo de tela necessário e conseguiu resolver tudo de uma ótima forma, onde cada assunto tinha sua importância e a gente percebia isso. No anime, praticamente jogaram muita coisa e foi resolvido muito rápido, sem dar muita importância. A história da coordenadora é completamente diferente. Ela não queria ajudar as pessoas. O seu desejo não foi com boas intenções. Também mudaram como o sistema Doppel funciona no anime. Fizeram com que tivesse vários problemas, enquanto no jogo não era tão grave. Quando fui pesquisar as mudanças que foram feitas no anime, achei um post no Reddit de um cara listando algumas coisas. Eu vou deixar o link na descrição. Porque agora é hora de falar do final. E o final do jogo é completamente diferente do anime. Se preparem, já vou avisando. Eu não vi muito do final do jogo, não parei para analisar melhor, então eu vou ficar devendo algumas coisas que não vou mencionar. Mas o que eu percebi é que a Lina teve uma participação melhor, e ela faz toda aquela loucura de se fundir com Eva. Eu não sei se mudaram aquele plano, ou se é o mesmo só que melhor explicado. E ela também ganha uma transformação parecida com a Holy Mummy. Mas o ponto que eu queria chegar é que todo mundo, o grupo da Iroha, o grupo da Madoka, a Magius e as outras garotas mágicas aleatórias que apareceram, se juntaram e conseguiram destruir a noite de Walpurgis. Repito, a noite de Walpurgis foi destruída no final do jogo. Ela foi destruída, ninguém morreu. A Nemo, Touka, Ui, Momoko, Mifuyo e até a Lina continuaram vivas. A Magius continuou de pé, mas sem fazer planos malucos que envolvam pessoas inocentes. E o sistema Doppel continuou intacto, mas apenas funcionando em Kamehama. Tá, peraí, calma, fica calmo, calma. Fica calmo, respira. Eu sei o que você pensou. Ah, Bruno, tá aí o motivo. Tiveram que mudar o final e transformar a história em só mais uma linha do tempo que a Homura viajou para não atrapalhar na história do anime original, no filme Rebellion e no filme 4 que vai sair. Eu admito, consigo entender a ideia de transformar tudo em só mais uma linha do tempo. Achei interessante, mas não justifica em fazer um final extremamente rushado, com furos e com assuntos resolvidos de forma horrível. Isso não é uma desculpa. Na minha visão, se vai transformar em mais uma linha do tempo que a Homura viajou, não teria problema em deixar algumas pontas soltas, já que são eventos que nunca mais vão se repetir, e não teria motivo para se importar tanto. Mas não,
eles decidiram fazer de qualquer jeito e deu nesse final horrível. Mas Bruno, se as mudanças foram feitas desde o primeiro episódio da primeira temporada, tudo já indicava que o final iria ser diferente de qualquer jeito. Afinal de contas, se a Walpurgis fosse destruída, isso iria causar uma bagunça gigantesca na história do anime original, que nem sei como seria resolvida. Então, bem no finalzinho do jogo, somos informados que tudo o que aconteceu durante a história de Magia Records, de Doppels, o Assais, Magius, o Walpurgis destruída e tudo mais, aconteceram em um universo paralelo onde a Madoka Deusa não consegue interferir. Eu sei, é a porra do tema de multiverso que é usado para fazer essa desculpa. Sim, eu sei, mas pensa por um lado que a história do anime principal, do filme Rebellion e do filme 4 que vai sair não são alteradas. Elas continuam ali, de boa, sem alteração ou sofrendo algum retcon. Enquanto nesse outro universo de Magia Records, onde a Walpurgis foi destruída e todo mundo sobreviveu, não muda em nada. Ou seja, cada universo está no seu canto, sem interferir em nada um no outro e ficam seguindo as suas histórias. E pronto, só isso. Cara, quando eu soube disso, eu fiquei muito, mas muito puto, porque eles praticamente jogaram a história no lixo com todas essas alterações feitas. Praticamente não, literalmente. Sabe por quê? Tudo que eu contei, o que aconteceu no jogo, é o arco 1. Depois começa o arco 2, onde todo mundo está feliz com as suas vidas, com todo mundo vivo. A Iroha e as suas amigas ficam interessadas em ajudar a Magius a melhorar e expandir o sistema Doppel. Pelo que parece, no jogo, elas não eram 100% contra esse sistema, apenas não concordavam nos métodos da Magius se envolver inocentes nisso. Mas o foco na história principal muda, porque depois da destruição da Walpurgis, os boatos sobre o sistema Doppel começam a circular e outros grupos de garotas mágicas aparecem com o interesse de tomar o controle do sistema para elas mesmas. Além de terem feito alterações drásticas no anime, ainda descartaram toda a história que viria depois, que iria expandir mais desse universo. Meu Deus, isso é um desastre! A primeira vez que assisti o anime foi em fevereiro do ano passado. Eu gostei e quis fazer um vídeo falando sobre. Fiz um roteiro, mas com o tempo deixei aquilo muito parado e fui melhorando em como falar nos vídeos, e o roteiro que fiz envelheceu bem mal. Eu precisava reescrever, mas não fiquei interessado. Só que meses depois fui ver o conteúdo do jogo, e quando eu vi as mudanças gigantes que fizeram, a raiva bateu e eu queria reclamar disso. Isso mesmo, o vídeo da primeira temporada foi feito na força do ódio. E no fim de tudo, o que temos é um anime spin-off que podia ter sido muito melhor. Eu vi que o jogo tem muito conteúdo, várias histórias secundárias que apresentam outros personagens e alguns eventos. Deve ter tido uma dificuldade em adaptar a história do jogo para o anime e tiveram que fazer algumas mudanças. A primeira temporada é boa, tem algumas mudanças que eu preferia ter visto igual do jogo, mas no geral foi uma temporada boa que agradou. Só que a segunda temporada começou a acelerar, apresentando muita coisa e nem dando muita importância, e ainda com mudanças bem pesadas. E a terceira temporada dispensa comentários. Já dá pra ter uma boa noção de como foi. O anime de Magia Records começou com um potencial, mas que foi desperdiçado, junto com uma história e uma exploração de mundo que foram jogados no lixo. É a primeira vez que vou falar isso aqui. Vejam o conteúdo original, o jogo ou o mangá. O jogo já é o conteúdo original e o mangá está adaptando, mas sendo bem fiel.
É claro que eles não estão aqui no Brasil. Se quiser jogar o jogo, vai ter que usar VPN. E mesmo que não consiga, tem vários vídeos com horas e horas de duração mostrando a história e os secundários. E o mangá só vai dar para ler em sites gringos. Não tem nenhuma tradução feita para português. Então é isso. Obrigado por terem assistido. E aqui termino de contar toda a história do anime de Magia Record. E dói ver que o anime foi um fracasso. Mas para que esse final de vídeo não fique com um clima ruim, eu quero falar duas coisas. Primeiro, criei uma conta no Instagram. Eu falei isso na aba da comunidade e estou falando aqui de novo. Se tiver interesse, é só pesquisar e começar a seguir. A segunda coisa é que eu quero fazer mais vídeos desse formato, narrando cada episódio, falando do que achei no final das contas, a sua história, seus pontos positivos e negativos e o resto de suas características. Não só com anime, mas com mangá também. Mesmo sendo bem trabalhosos, esses vídeos de resumo foram muito bons. Eu até já tenho algumas ideias dos próximos. E agora é ficar mais uma semana para editar esse vídeo. Que beleza! É isso. Boa noite, chat.